Bom, estão aqui no estúdio da IPTV o repórter João Carlos Borda, que tem acompanhado de perto essa violência, Borda, e também o promotor criminal Roberto Tardelli. A pergunta que as pessoas fazem e querem resposta é: até quando vai essa onda de violência? Boa tarde, Borda. Boa tarde, Danilo. Cíntia, boa tarde. Doutor Tardelli, obrigado pela participação. Eu que agradeço o convite. Eu acho que antes de responder essa questão, doutor, eu gostaria de saber o seguinte do senhor. Como esse processo se desencadeou? Nós temos um quadro em São Paulo e aí, como uma faísca, explode essa violência, ninguém controla, ninguém consegue combater. Nós temos que pensar que um quadro de violência desse tamanho, desse vulto, que nós ainda não conhecíamos, não tem uma única causa. E nem começou do dia para a noite. Não é que havia uma sociedade absolutamente pacificada, as questões da segurança absolutamente resolvidas, quando aconteceu um maremoto, um incêndio na segurança pública e virou tudo de perna para o ar. Isso é resultado de uma inação, isso é resultado de uma série de equívocos que vêm sendo cometidos ao longo de muitos anos. O maior deles é nós termos permitido que as cadeias se transformassem em escritório. Perfeito. De lá é feito o gerenciamento de tudo. Não é possível. Por que a pessoa é presa? Olha, ela é presa para que ela pare de cometer os crimes que ela estava cometendo anteriormente em liberdade. Não há outra justificativa para a prisão. Doutor, agora é o seguinte, o governo, sobretudo o secretário de Segurança, tem insistido em não reconhecer que existe uma articulação criminosa e, ao fazer vistas grossas para isso, não acaba estimulando ainda mais a violência, já que essas facções querem aparecer e provar o seu poder de fogo? Não, ele nos torna muito mais inseguros, porque ele está negando o que é evidente. Quem nega uma evidência corre o risco até de perder a sua credibilidade. Corre o risco, inclusive, de não conseguir, então, estou vendo ali, da violência, de não conseguir sequer ser ouvido pelos seus comandados. O governo do Estado tem dito insistentemente que tem trabalhado com inteligência, tem colocado serviço de inteligência. Eu, particularmente, não vejo o resultado desse trabalho. Eu pergunto para o senhor, não é uma pergunta irônica, mas uma pergunta muito sincera. Existe serviço de inteligência na Polícia de São Paulo? Vou tentar responder essa pergunta com seriedade, né? Se ele existe, esse serviço de inteligência estava absolutamente desfocado daquilo que era o principal do que vinha acontecendo. Eu volto a insistir. Quando a gente começa a ouvir explicações absolutamente inaceitáveis do porquê da existência de celulares dentro de presídio para controlar fluxo de tráfego, nós estamos, na verdade, ouvindo pessoas que não conseguem conter, que não conseguem desfazer aquilo que deu ensejo a isso tudo. Nós transformamos as cadeias em escritórios muito bem aparelhados de trabalho. O que o senhor pensa sobre essa ocupação da favela do Simeone, exemplo que aconteceu em São Paulo também? Com todo respeito às pessoas que lá estão, isso do ponto de vista legal é grotesco. É como se nós estivéssemos diante de um estado de sítio, num bairro periférico. Não está havendo nenhuma investigação, só estão acossando e sitiando pessoas pobres. A única coisa que isso está sendo feito é disseminar ainda mais a violência. A polícia vai sair de lá. Eu tenho certeza que quando eles saírem, eles vão conseguir apreender, no máximo, mais uns 4 ou 5 cigarros de maconha. Respondendo à questão que o Danilo havia colocado no começo da nossa entrevista, o senhor acha que essa violência vai acabar? E de que forma essa violência pode acabar? Essa violência só acaba se nós tivermos efetivamente inteligência, se nós conseguirmos dispersar suas lideranças. Nós temos que lembrar que, com tudo isso feito, um dos líderes, ditos líderes desse movimento, foi transferido. Nós temos que transferir todos rapidamente. Nós temos que cortar as fontes de comunicação. Temos que impedir de verdade a entrada de celulares nas cadeias, nas penitenciárias, que precisam voltar a ser o que sempre foram, locais de cumprimento de pena. As corregedorias, o senhor acha que as corregedorias são proativas ou elas são reativas e funcionam, quando funcionam, a reboque das denúncias que chegam? As corregedorias vivem o princípio da inércia. Elas só vão investigar quando alguma coisa provoca a sua investigação. Não vamos esperar da corregedoria essa atividade de inteligência. A atividade de inteligência é uma atividade intersecretarial, é uma atividade de atitude de governo diante de um processo que é muito maior e muito mais complexo do que essa viatura que a gente vê lá na favela do Simeone, que não tem o que fazer lá.
Doutor, agora outra coisa, o senhor acha que é justo o policial ganhar o que ele ganha no estado de São Paulo e ser obrigado a fazer bico nesses locais? Eu, particularmente, como cidadão, não como jornalista, mas acho uma cena extremamente negativa eu ver um policial de São Paulo trabalhando em locais perigosos porque ele não tem um salário adequado. Olha, o problema do salário, agora nós tivemos uma outra má notícia, o governo do estado parece que diminuiu por alguma razão o já baixo soldo dos policiais militares, que é vergonhoso. É vergonhoso. Nós precisamos trabalhar, é aquilo que eu disse, é uma atividade intersecretarial, é uma atitude de governo. Não adianta agora a gente querer sitiar a favela. Não adianta invadir Paraisópolis, não adianta invadir o Simeone. Não há essa estratégia de enfrentamento, não do crime. É isso que a população precisa entender. Mas da população, dos moradores que lá residem, da senhora, do velhinho, da criança, da mulher. Esses estão sitiados. O traficante não. O traficante continua desenvolvendo o trabalho dele Tanto normalmente. que a polícia não pegou nada, não pegou nada expressivo na favela do Simeone. Doutor, muito obrigado pela sua participação. Eu que agradeço muito a participação e um bom feriado a todos. Obrigado. Agradeço também ao João Carlos Borda e ao promotor Roberto Tardelli pela participação falando aí sobre segurança pública. Muito obrigada.